É o programa Bíblia no meu dia a dia. Estamos juntos mais um dia para estudar a palavra de Deus, para meditar nessa palavra transformadora, nessa palavra viva, eficaz, nessa palavra definitiva da parte de Deus a nosso respeito. Então, para que esse momento seja muito inspirado e abençoado na nossa vida, supliquemos o dom do Espírito Santo para que ele nos conduza no nosso estudo bíblico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Estamos estudando o livro do Apocalipse de São João. Pega a sua Bíblia, o seu caderno. Nós vamos dar prosseguimento ao estudo que nós estávamos fazendo anteriormente do capítulo 21, porque eu consegui ir até o versículo 4. Então, hoje, anota aí no seu caderno, Apocalipse 21, versículos de 5 a 8. Apocalipse 21, versículos de 5 a 8. Vamos ler o texto e meditar. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. E disse-me ainda: Está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede eu darei de graça da fonte da água vivificante. Estas coisas serão a herança do vencedor. E eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles é o lago ardente de fogo e enxofre, ou seja, a segunda morte. Vamos prosseguir aqui em cada um dos versículos, colhendo aquilo que Deus está falando conosco. Então, a partir do versículo 5, aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois disse: Escreve, pois estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. João tem uma visão. Dessa visão, a audição dele é tocada pelas palavras que vêm desse trono, dessa presença, da presença de Deus. E Deus revela coisas que devem ser, ouvidas, acreditadas, porque são verdadeiras essas palavras que o Senhor diz. Então, vamos ver aqui esse versículo 5, que está sentado. Ele vai dizer que renova todas as coisas. Então, o Pai fala por meio do Verbo, que irá renovar todas as coisas e tudo glorificar. Então, é importante nós percebermos isso, Como lá no livro do Gênesis, faça-se a luz e a luz se fez. Deus Pai criou todas as coisas por meio do Filho, do Verbo, o faça-se. Então, assim, no final, para renovar todas as coisas, o Pai tudo fará por meio do Verbo, por meio de Cristo, Então, Ele vai renovar todas as coisas. Não há como dar uma resposta definitiva ao problema teológico se Ele vai renovar, as criaturas irracionais. A gente não consegue responder a isso. Os animais. Não, nós estamos falando das criaturas racionais, do ser humano, dos anjos, a realidade que Deus estabelece. E acrescentou: escreve. É uma ordem dada por Deus a João, que evidencia a necessidade de revelar a toda a igreja as verdades de fé contidas nessa profecia para o bem de todos os cristãos. Como bem faz ao nosso coração ouvir essas palavras: eis que faço novas todas as coisas. O Senhor fará novas todas as coisas. Ou seja, tudo haverá de acontecer conforme a palavra desta profecia, porque a palavra de Deus é revelação divina que não pode enganar-se e nem nos enganar. Então, o assentimento de fé, a credibilidade que nós devemos dar a essa palavra. Versículo 6. E disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, gratuitamente eu darei da fonte da água da vida. Está feito.
aquilo que foi profetizado acontecerá, com plena certeza. Por isso a gente pode considerar como fato ocorrido. Então, é fundamental nós percebermos isso. Está feito. Aquilo que João vê é o que vai acontecer, não é? Significa a onisciência, a presciência divina que tudo conhece, porque é eterno e está presente a tudo. Então, nós vamos perceber exatamente isso. Agora ele vai dizer, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus declara que é eterno, Deus declara que é imaterial, imutável, onisciente, onipotente, onipresente. Deus é o princípio do existir de todas as coisas, porque foi tudo criado por Ele, não é? Tudo criado por Ele, mas Ele é também o fim, a finalidade de todas as coisas, porque a tudo julgará e a tudo consumará. Ele é a causa do existir da história e do fim dela, né? Essa é a garantia de que toda a profecia é verdadeira, porque Deus é Senhor da história, Ele é o Criador de todas as coisas e de tudo Ele é o juiz consumador, não é? A fonte da água da vida, não é? Como nós lemos aqui no versículo 6, ele vai dizer, a quem tiver sede gratuitamente, eu darei da fonte da água da vida, o prêmio da vida eterna, não é? O desejo da glória divina, a plenitude do Espírito Santo, que será dado a quem tiver sede, a quem buscar na fonte certa, a quem lutar para adquirir a santidade com o auxílio da graça. Então, Ele dará essa graça, essa fonte de água vivificante, esse prêmio da vida eterna, essa graça de estar, não é, na glória divina. Por isso, o nosso coração tem que saciar a sede, a nossa vida tem que ser direcionada a Ele, à Sua palavra, ao Seu ensinamento, a uma vida no Espírito, para que a nossa sede seja saciada por Ele. No número 27 do Catecismo, está escrito que Deus deixou em nós um desejo por Ele, porque criou-nos para Ti. E tudo, né, na nossa vida é direcionado para Ele. Só que muitas vezes a gente se engana e direciona para as coisas desse mundo, para pessoas, para realidades que não saciam essa sede. Então, hoje, nós precisamos tomar uma firme decisão de saciar a nossa sede no lugar certo. Essa sede de Deus, de infinito, de eterno, precisa ser cada vez mais buscada na fonte, que é Jesus Cristo, no Espírito. Versículo 7. É essa a herança do vencedor, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Podemos interpretar o vencedor de duas maneiras. Primeiramente, o vencedor, significando todos aqueles que, auxiliados pela graça divina e pelos dons do Espírito Santo, venceram os inimigos da nossa eterna salvação. Quais são os inimigos da nossa eterna salvação? O pecado, o mundo e o demônio. Então, esses são os vencedores, não é? Aqueles que venceram o pecado, o mundo, o demônio, não é? A carne. Mas a segunda interpretação designa aqueles que venceram na grande tribulação, a perseguição derradeira, não é? Sendo fiéis a Cristo, até mesmo diante do martírio. Então, precisamos contemplar também essa dimensão de vitória. A vitória do pecado, né, da carne, contra o mundo, né, e contra o demônio, mas essa vitória também na perseguição. A herança, né, vai ser chamado filho, a recompensa dos vencedores é o reino de Deus, o reino dos céus, a salvação eterna, a condição de filhos de Deus, a adoção filial, a paternidade divina pelos séculos dos séculos. Versículo 8, mas quanto aos covardes, infiéis, corruptos, assassinos, devassos, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a parte deles é o lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Covardes, aqueles que abandonaram a Deus e a vida de santidade por causa do medo da perseguição e do martírio, se acovardaram, né? Os infiéis, aqueles que fecham os olhos para a verdade da revelação divina, os que caíram no relativismo da fé, os infiéis, não é? Aqueles que são abomináveis, não é? Aqueles que se entregaram a toda perversidade moral e religiosas, os homicidas, ou seja, os que perseguem e matam os seus irmãos, os luxuriosos, isso é,
os que permanecem no pecado da fornicação, da prostituição, da masturbação, da pornografia, do adultério, dos prazeres da carne. Os feiticeiros, aqueles que permanecem nas falsas doutrinas, cujo fim último é desviar os homens do caminho da salvação e precipitá-los no inferno. Os idólatras são aqueles que abandonaram o único Deus para adorarem os falsos deuses. E todos os mentirosos, ou seja, aqueles que desprezaram a verdade de Cristo para viverem na mentira do relativismo, da ilusão desse mundo. A sua sorte é o lago ardente de fogo, o enxofre, não é? Que vão arder, ou seja, a segunda morte. Não é a segunda morte, é a expressão que designa o inferno. Todos aqueles que perseveraram no pecado mortal, não é, serão condenados no inferno, pois pecaram contra Deus, escolheram o erro, escolheram a falsidade, escolheram uma mentira e vão sofrer as penas eternas. A minha escolha é o céu. Qual é a mensagem que nós podemos hoje colher? A minha escolha é a dos vencedores. E aí eu vou anotar aqui a herança dos vencedores, né? Que está escrito no versículo 7. É essa a herança do vencedor. E eu serei seu Deus e ele será meu filho. Preciso viver como filho todos os dias da minha vida, atento à voz do Pai, sendo-lhe fiel e amando a sua santa vontade, para que eu receba a coroa da vitória, para que eu receba gratuitamente a graça da visão beatífica, o céu. Então, meu irmão, esses últimos capítulos vão falar de uma decisão que nós precisamos tomar, a decisão de viver para Deus, com Ele, nele e para Ele, direcionando a nossa vida para esse fim. Vamos rezar? Eu quero a herança do vencedor já aqui nesse mundo, que é a condição filial, que é viver como seu filho, como filho do Pai, sendo filho no Filho, em Ti, Jesus. Eu quero viver essa experiência de graça. E essa sede que eu trago no coração, esse anseio, esse desejo pelo eterno, pela eternidade, porque eu fui criado para o Pai, para Deus. E preciso viver nesse mundo e encontrar na presença do Senhor essa saciedade, ser saciado nessa presença. Eu quero buscar na fonte certa. Eu não quero buscar em cisternas furadas, eu não quero buscar nos prazeres desse mundo, eu não quero buscar na realidade daquilo que é oferecido, muitas vezes pela minha carne, pelas paixões, pelo pecado, pelo mundo, ou até mesmo pela tentação do demônio. A minha decisão é de buscar na fonte certa, é de buscar no Senhor. E eu peço que o Seu Espírito me conduza na direção da Sua santa vontade e desse amor do Pai que sacia toda a minha fome e sede e que me faz experimentar a felicidade já aqui, mas não em plenitude, mas na expectativa da felicidade plena, da contemplação beatífica da Trindade Santa. Conduza a minha vida, o meu coração, as minhas escolhas para essa direção certa, nosso Senhor e nosso Deus. Existe uma direção certa que eu e você precisamos seguir, viver. É a direção do Cristo, da vontade dele, desse céu, dessa eternidade, saciando a nossa sede na água vivificante, no Espírito, na presença de Cristo, vivendo a sua santa vontade. Dessa forma, nós receberemos a herança do vencedor no dia final. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.